Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto os irmãos que estão aqui presentes, quanto aqueles que nos acompanham pela internet nesse momento. A minha oração é que Deus continue abençoando sua vida, sua família, abençoando essa igreja, essa plantação aqui que tem sido tão abençoada pelo Senhor, e que Deus fortaleça muito a vida de vocês. Eu quero compartilhar um texto muito significativo que foi aqui ao longo da minha história, que falou muito ao meu coração já, que é o texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Se você está com a sua Bíblia aí, faça a leitura desse texto comigo. Zacarias 9, versículo 9 e 10. Nós vamos fazer a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Se você puder, feche seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração, pedindo a direção do Senhor sobre as nossas vidas nesse momento. Senhor, nós queremos nos render aqui diante do Senhor. Pedir a Tua graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre essa palavra, Deus, que o Senhor nos traz nessa manhã. Que seja relevante, Deus, para o que nós estamos vivendo nesse tempo. Tempo de lutas, tempo de dificuldades, de morte, de dor, de tristeza, de angústia, Deus. Que o Senhor venha renovar através da Tua palavra, Deus, os nossos corações. No nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém e amém. Queridos, eu fiquei muito feliz aqui ao ouvir a primeira canção, falando sobre a volta de Jesus Cristo, que um dia nós estaremos com Ele. E essa mensagem de hoje, ela vem falar justamente disso, sobre a expectativa, sobre a volta de Jesus Cristo. E eu queria compartilhar com vocês essa mensagem, porque eu sei que se tem algo que nós precisamos aguardar nesse tempo, é a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos esperar esse dia onde Jesus virá, como nós cantamos aqui. Um dia que Jesus rasgará esses céus e descerá para buscar a sua igreja. Então, acompanhe comigo essa mensagem, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Eu queria começar dizendo sobre certa vez que uma pessoa foi buscar o que significava esperança, A gente aguardar a volta de Jesus Cristo é aguardar justamente, ter essa esperança pertinente no coração. E certa vez uma pessoa foi buscar o significado de esperança, o entendimento, dessa palavra esperança. E ele procurou um certo sábio, que disse para ele que esperança era como nascer do sol. E esse cara ficou encucado, ficou angustiado por essa resposta que ele não entendeu muito bem. E aquele sábio, entendendo a dúvida que pairava sobre o coração dele, ele disse assim para aquele jovem: a escuridão da noite traz medo e preocupação. No entanto, nós aguardamos o sol nascer e com ele um novo dia. E esperar pela volta de Jesus é justamente isso. É a gente viver esse tempo de dificuldade, de luta, de tristeza, aguardando o dia onde o sol vai nascer, onde Jesus vai brilhar, onde Ele vai rasgar esses céus para nascer, para aparecer diante dos nossos olhos e trazer luz a tudo que está escuro, a tudo que está em trevas, diante de toda a nossa dor, diante de todo o nosso sofrimento. Porque o nosso mundo, ele vive dias de trevas, dias de lutas, dias de angústia. Nunca, dentro da nossa geração, nós vivemos um tempo assim. Outras pessoas, no passado, que passaram pelas guerras, por outras pandemias, puderam experimentar algo que nós estamos vivendo nesse tempo. Mas para a nossa geração, eu acho que foi um momento único que nós estamos vivendo, que essa pandemia trouxe para a gente. A gente nunca viu falar de tanta morte, de tanta gente morrendo. A gente liga a TV, a gente acompanha os noticiários, e o que nós vemos nos noticiários é o quê? É morte, é sofrimento, é dor. Nós temos pessoas próximas a nós que perderam mães, irmãos, que perderam filhos para essa pandemia, para o coronavírus. E isso tem trazido um dano, um sofrimento incalculável para os nossos dias. Todas as vezes que nós vamos acompanhando o avanço dessa pandemia, quanto mais ela avança, mais dor ela está trazendo. E não só agora por causa da morte, mas por causa do isolamento. Das pessoas que estão dentro da sua casa, sem ter contato com outras pessoas, sem ter aquela rede social, os encontros, o momento junto. A gente na igreja, limitado a isso. E as pessoas estão morrendo de angústia.
A depressão, ela vai avançar de maneira incalculável nos nossos dias, porque o nosso mundo está experimentando justamente esses dias de trevas, que estão precisando, que estão necessitando da volta de Jesus Cristo. Nós esperamos Jesus brilhar sobre os nossos dias. E o texto que nós vemos aqui, queridos, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, esse texto foi pronunciado em dias difíceis para Jerusalém, em dias de trevas sobre Jerusalém. Eram dias difíceis que estavam se passando naquela terra. Se você for ver o contexto onde Zacarias profetizou naquela terra, era o contexto da volta dos exilados, né, da Babilônia, quando o imperador Sírio decretou a volta do povo de Israel para sua terra. Só que a Israel e a Jerusalém que esse povo encontra é uma cidade, é um país totalmente isolado, que ficou simplesmente com algumas pessoas ali para cuidar da terra. Mas as cidades haviam sido destruídas, as muralhas estavam ao chão, o templo estava destruído. A cidade que as pessoas encontram é uma cidade que não oferecia segurança para os seus moradores. As pessoas tinham que lidar com a instabilidade e com a insegurança de ladrões, de imigrantes, de pessoas que se apossaram das suas terras quando eles foram prisioneiros, levados cativos para a Babilônia. Então esse pessoal é um pessoal que vivia na angústia, na instabilidade, na insegurança. O que nós prezamos muito hoje, nossos dias, né? Nós prezamos muito pela segurança, porque o nosso tempo é um tempo de muita insegurança, é um tempo de muito perigo, é um tempo onde a gente constrói nas nossas casas muros enormes, né? Moramos em condomínios, né? Para dificultar o acesso de qualquer bandido. Nós colocamos concertina, cerca elétrica, nós tentamos privar a nossa família, né, dos perigos que estão nos rodeando. E essas pessoas aqui não tinham essa segurança, eles não podiam desfrutar dessa segurança dentro dos seus lares. Essas 42 mil pessoas que voltaram ali, junto com Zorobabel, da terra da Babilônia. Eram pessoas que viviam sem paz. Eram pessoas que, por causa da insegurança, da instabilidade, do momento que aquele país vivia, eles não desfrutavam de uma paz genuína, de tranquilidade, eles não gozavam disso, porque eles haviam se rebelado contra Deus, estavam colhendo todos os malefícios e a condenação por causa da sua desobediência. O povo que se apartou de Deus não podia desfrutar agora mais de paz. Era um povo que agora também estava sem templo. O templo havia sido destruído totalmente. Zorobabel, junto com os líderes religiosos daquele tempo, tentaram reconstruir o templo. E por várias vezes, antes deles concluírem, né, os seus inimigos, né, se levantaram contra o templo ser levantado. Eles se opuseram à reconstrução do templo. E o templo estava ali aos trapos, o templo estava ali destruído, um montão de entulhos. Os fundamentos que foram lançados não avançaram na sua reconstrução. Esse povo também vivia sem rei. Com o decreto, queridos, da volta dos exilados lá pelo imperador Ciro, Zorobabel era a pessoa em quem eles aguardavam que se levantasse um rei, através da figura de Zorobabel, porque Zorobabel era o neto mais velho do rei Joaquim. Então ele, por direito de nascimento, ele seria o rei que seria coroado sobre Israel para governar sobre o povo. Mas por causa da rebelião do povo contra Deus, por causa da desobediência, eles não tinham agora um rei. Zorobabel, nós vamos ver que ele lidera o povo nessa saída, ele acompanha o povo nesse retorno dos exilados a Israel, mas quando chega lá, Zorobabel acaba saindo de cena. E é justamente, querido, nesse contexto, que o povo vive nessas trevas, que o povo sofre, que o povo está angustiado, porque eles estavam sem paz, sem segurança, sem templo e sem rei. Eles estavam instáveis interiormente e exteriormente. Eles viviam tempos de trevas. E é justamente nesse contexto difícil, nesse contexto sem paz, sem segurança, sem templo, sem rei, que Zacarias vem profetizar. Deus levanta Zacarias para profetizar sobre Israel e sobre Jerusalém. Então, nesse contexto, Deus faz trazer uma luz de esperança, né? O povo que não sabia para onde caminhar, agora, através da profecia, da voz profética de Zacarias, eles podem novamente vislumbrar algo novo para a vida deles. Então Deus levanta Zacarias para dizer: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
eis aí vem o teu rei. Queridos, esse povo aqui certamente, quando eles ouviram essas palavras, não trouxeram, eles ficaram talvez na dúvida, na angústia, né? Como eles deveriam se alegrar por causa da situação que eles estão vivendo. Às vezes nós achamos que as nossas alegrias, nossa satisfação, nossa realização está dentro do contexto que nós estamos vivendo. Mas nós cristãos, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Nós não somos guiados pela circunstância e pelo momento, mas nós somos guiados pelo que Deus prometeu, pelo que Deus estabeleceu na eternidade para nós vivermos. Então, Deus estava desafiando o povo de Israel, através da voz profética de Zacarias, a crer naquilo que haveria de acontecer um dia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Então ele estava desafiando as pessoas no meio da angústia que eles estavam vivendo, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da insegurança, a se alegrarem. A se alegrarem. Ele estava desafiando eles a se alegrarem naquele tempo tão difícil que eles estavam passando. Eles vislumbrarem algo novo. Eles pensarem além dessa circunstância. E é muito interessante e muito categórico a maneira que Zacarias põe isso aqui. Porque essa alegria e essa exultação não é simplesmente aquela alegria daquele sorriso amarelo que a gente dá quando a gente ouve uma boa notícia nos nossos dias. A gente ouve a boa notícia, o máximo que a gente faz é dar aquele sorrisinho amarelo, sem graça. Mas era uma alegria, algo que saísse do fundo do coração deles. Semelhante de alguém que estivesse comemorando uma vitória. Semelhante a alguém que estivesse exultando por uma conquista, por alguma coisa. Era justamente essa alegria que ecoava pela voz das pessoas que eles deveriam se alegrar. Exultem. Essa exultação que sai do interior do coração daquelas pessoas que Zacarias estava profetizando para o povo ali. Exultem, ó filha de Jerusalém. E Zacarias continua dizendo aqui no versículo 9: eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Outra coisa, talvez nós não entendemos, né, mas esse pessoal entendeu muito bem. Quando fala de um rei vindo, querido, talvez a figura que nós temos na nossa mente é que um rei vindo, ele vem acompanhado de um exército. Esse rei tem que vir em cavalos, com cavaleiros fortes, gente preparado para a guerra. Não, mas esse rei que está vindo, ele vem sentado num jumentinho, ele vem sentado numa cria de jumento, ele vem sentado, querido, na humildade. Ele vem sentado num jumentinho, porque não é alguém que está procurando guerra, não é alguém que vem de uma guerra, mas ele vem para estabelecer a paz. Por isso que ele vem sentado no jumentinho, por isso que ele vem na humildade, e como era típico daquela época, daqueles que estavam buscando paz, não daqueles que estavam armados para a guerra. Então era dessa forma que o rei de Jerusalém viria. E outra coisa interessante que Zacarias vai continuar dizendo aqui no texto: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Esse rei que está vindo, querido, ele vem para destruir todo o arsenal bélico. Porque geralmente as nações, para estabelecerem paz num ambiente conturbado, eles necessitam de armamento, eles necessitam de poderio para guerrear, para batalhar, para destruir o inimigo, para estabelecer paz. Mas esse rei que vem, ele não precisa de equipamento bélico para estabelecer a sua paz. Esse rei que vem, ele vem para estabelecer a sua paz, porque ele é naturalmente a paz. Por isso que ele não precisa de carros, de cavaleiros, de arcos de guerra. Ele não precisa disso para estabelecer a sua paz. Ele não monta uma guerra para trazer a paz, mas ele naturalmente vem estabelecer a sua paz, sem a necessidade de nada disso. E aqui vai terminar: ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Queridos, Deus anuncia a luz sobre Jerusalém, através desse reino que anunciará a paz às nações, e que o seu domínio vai se estender, não vai se limitar simplesmente a Jerusalém, mas que a paz que ele vem para estabelecer vai ser estabelecida sobre todo o mundo, sobre toda a terra, a paz que ele vem para trazer. Então é justamente esses dias que Jerusalém deveria esperar. É esses dias onde o seu rei viria, que eles deveriam aguardar.
mesmo que as circunstâncias não fossem favoráveis, mesmo que as coisas que eles estavam vivendo naquele tempo diziam para eles pensar e sentir o contrário, Zacarias está profetizando para que eles aguardassem essa paz, aguardassem o seu rei, aguardassem a segurança que o seu rei traria para eles. E 5 séculos, queridos, mais tarde, numa Jerusalém reconstruída, os muros restaurados, o templo reconstruído, essa Jerusalém está lá fazendo as coisas do seu dia a dia, 5 séculos depois. E quando as pessoas começam a dar atenção, vem alguém sentado no jumentinho, vem alguém sentado numa cria de jumenta, e as pessoas colocando à frente dele as suas vestes, ramos de palmeira, estendendo sobre aquela cidade a recepção desse rei que viria sentado no jumentinho, que é Jesus Cristo. Essa profecia que foi feita 5 séculos antes, querido, se cumpriu enquanto as pessoas estavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. E ali Jesus estava entrando naquela cidade para anunciar paz, não só para Jerusalém atribulada, mas também para as nossas vidas. Jesus deixou a sua glória, queridos, como Rei do universo, como dono de tudo, para se estabelecer nesse mundo. Era um rei que aos olhos desse mundo era pobre, porque ele mesmo disse para os seus discípulos que ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas era um rei que tinha tudo por sua herança. Era um perturbador aos olhos de fariseus e de líderes religiosos, mas para nós ele era alguém que trazia a sua paz, alguém que estabelecia a sua paz, um pacificador. Foi um derrotado para esse mundo, porque acabou morrendo, condenado por causa dos seus ensinamentos. Mas para nós, queridos, ele é vitorioso por excelência. Ele é vitorioso porque ele é de fato Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o Rei dos Reis. Ele então inaugurou entre nós, queridos, o seu reino. Ele estabeleceu a sua paz aqui nesse mundo, sobre a vida dos seus escolhidos, mas ele ainda não estabeleceu plenamente. Nós vivemos na tensão, como alguns teólogos, a teologia diz, na tensão entre o já e o ainda não. Já começou a luz brilhar sobre os escolhidos, mas ainda não se estabeleceu de maneira plena. Essa luz começou a brilhar, é como se fosse o sol da manhã, que começa a se levantar, que começa a brilhar e alcançar a vida dos escolhidos. Mas esse sol ainda não se levantou plenamente a ponto de brilhar sobre todas as trevas desse mundo. Ele não viveu em palácios, ele não viveu em berço de ouro. Ele era pobre, todavia não pecou. Quando chegou a sua hora, ele não hesitou, ele deu a sua vida. Ele entregou o seu corpo para ser preso, pendurado naquela cruz, para que ele cumprisse o propósito de Deus. E quando pensavam que ele havia sido derrotado, ele ressuscita ao 3º dia. E da mesma maneira que ele foi assunto aos céus, o anjo disse, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, um dia ele voltará. E é esse dia, querido, que a palavra do Senhor nos desafia a nós aguardarmos. Esse dia onde Jesus voltará em glória e majestade para fazer a sua luz brilhar sobre esses dias de trevas que nós estamos vivendo. Queridos, é uma grande dificuldade para a gente nesse tempo, a gente olhar para além das circunstâncias. As famílias que perderam entes queridos, olharem para além disso, olharem para além dessa situação de dor, de luto, dos óbitos que aumentam cada vez mais ao nosso redor, da angústia que todo esse momento está trazendo para a nossa alma, para o nosso coração, do sofrimento que isso tudo está gerando na nossa vida. Mas, querido, em nome de Jesus, creia e olhe para além disso, que você possa se alegrar, não por causa da situação, mas porque um dia Jesus virá, um dia Jesus rasgará os céus e descerá sobre esse mundo, um dia a sua luz brilhará perfeitamente, e vai nos levar para habitar numa terra onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento. Queridos, Jesus está com você, querido, nesses dias de trevas que nós estamos vivendo, nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando nesse mundo. Jesus continua com você, Ele não se esqueceu de você, Ele não abandonou você, a luz dele continua brilhando sobre você, que foi alcançado por essa graça, mas essa luz ainda, ela não brilhou perfeitamente para iluminar todo o contexto que nós estamos inseridos, todo esse mundo que é mau, todo esse mundo que foi corrompido pelo pecado. Mas em nome de Jesus, aguarde o dia
Aguarde como nós aguardamos durante a noite, o nascer do sol, queridos. Mesmo que a noite muitas vezes está trazendo choro, está trazendo dor para a gente. Tenha certeza que da mesma forma que o sol nasce toda manhã, um dia Jesus voltará. E Ele não tarda, querido. Ele não vai falhar. Ele vem para estabelecer a sua paz e para nos levar para morar juntamente com Ele na sua glória. Jesus anuncia dias de paz, dias de luz com a sua volta. Então aguarde por esse dia, querido. Se eu tivesse uma palavra, se Deus me inspirasse aqui a profetizar nesse tempo, que da profecia seria muito semelhante. Se eu estivesse profetizando a mesma profecia de Zacarias no tempo de hoje, a profecia seria praticamente a mesma, querido. Alegra-te muito, ó filhos de Cristo, exultem, filhos de Deus, eis que aí vem o teu rei. Só que agora eu mudaria simplesmente uma parte, porque esse rei já não vem mais em jumentinho. Quando nós lemos lá em Apocalipse, nós vamos ver que esse rei vem montado num cavalo branco, acompanhado do seu exército de cavaleiros. Esse rei, ele vem em toda a sua majestade e glória. Ele vem sentado num cavalo branco. Ele vai destruir totalmente toda a corrupção do pecado desse mundo, para estabelecer de maneira definitiva a sua paz sobre esse mundo. Ele vem em majestade, glória e poder. Ele vem aqui nesse mundo, querido. E eu gosto muito da maneira que Apocalipse desenha para a gente o retorno de Cristo, da maneira que João viu a volta de Cristo Jesus. João, nós vamos ver algumas características desse retorno glorioso de Cristo Jesus sobre esse mundo que está em trevas. Ele diz que Jesus vem, como eu disse, num cavalo branco. Ele diz também que Jesus vem com o seu manto tingido de sangue. Os seus pés são como bronze na fornalha ardente. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. O seu rosto é como o sol que brilha em todo o seu fulgor. A sua voz é como voz de muitas águas. E no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, querido. Trevas vai se levantar sobre essa realidade de pecado que nós estamos inseridos. Então olhe, querido, para esse momento de dor, de luta, de angústia. Olhe para Cristo. Vislumbre a volta de Cristo Jesus. Aguarde essa manhã se estabelecer sobre as nossas, se levantar sobre as nossas cabeças. Aguarde Jesus voltando com toda a sua majestade e glória do céu para buscar você, querido, para morar e habitar com Ele num lugar onde você vai desfrutar de paz, de segurança, de um rei governando sobre a sua vida, de maneira plena, de maneira perfeita. Então é essa palavra, queridos, que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Eu espero que seja uma palavra de consolo e de ânimo para todos vocês que nos assistem, para quem está presente aqui. Se você está sofrendo, querido, por causa do tempo que nós estamos vivendo, querido, alegre-se, em nome de Jesus, exulte, renove seu coração pela palavra de Deus, firme o seu coração na verdade, em tudo aquilo que a Bíblia prometeu, para a gente poder enfrentar esses dias, querido. Nós precisamos e somos desafiados pela palavra a caminhar pela fé, não atentando nas coisas que se veem, mas com os nossos olhos fitos nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, como o próprio apóstolo Paulo também diz, que a nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo. Então, querido, olhe com os olhos de fé, olhe pela fé a volta de Jesus Cristo, aguarde por esse dia no nome de Jesus. Não, que os seus sentimentos, que tudo que você está vivendo, não seja condicionado por esse tempo, mas pela sua fé, no nome de Jesus. Você seja fortalecido na sua fé nesse dia, você seja renovado, no nome de Cristo Jesus. Eu quero orar por você, querido, você que está aqui presente, você que está nos acompanhando, você que está sofrendo, você que está em dor, você que está em luto, você que está vivendo um tempo de tristeza, você que teve que lidar com a morte ao seu lado. Eu quero orar por você, eu quero clamar pelo consolo de Jesus, e para que Jesus conforte você nesse tempo, e renove a sua fé, para que você creia naquilo que vai acontecer muito em breve. Deus, em nome de Jesus, nós nos prostramos aqui aos teus pés, certo de que tu és o nosso Deus, o nosso Rei,
certo de Senhor, de que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas e no nosso coração nesse tempo, e nós nos submetemos à tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga consolo para o nosso coração, para as nossas vidas, Deus. A todos os irmãos, Deus, que tiveram que enfrentar a morte ao seu lado, que perderam parentes, entes queridos, Deus, amigos, pessoas que estão lutando, Deus, com angústia, Deus, de estarem isolados nesse tempo. Renove o coração, renove a fé dos meus irmãos, para que eles continuem, Deus, caminhando, Deus, nesse mundo para a glória e para louvor do teu nome. Continue firmes na tua obra, continue firmes na missão que o Senhor deu para nós, de pregar Jesus, de anunciar Jesus, de compartilhar dessa mesma esperança que está no nosso coração com as pessoas que não te conhecem. Em nome de Jesus, renove a vida dos nossos irmãos nesse tempo. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu queria que você estendesse sua mão. E eu quero impetrar a bênção nesse momento sobre a sua vida. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a sua unção e o poder dele sejam sobre vocês hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.